Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, vê só, hoje eu vou falar um pouco do conceito de trabalho de produção no início do Brasil Colônia, principalmente nos engenhos de cana, tá? Então é importante que a gente faça essa ideia e tenha uma concepção muito ampla, porque eu vou dividir nossa aula em 4 tópicos, que é a divisão dos índios, tá? A questão do negro africano que vem para fazer esse trabalho escravo, e a criação da Companhia de Jesus. Ah, professor, são 3? Não, são 4, porque aqui eu vou dividir em 2 tópicos, tá bom? Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender como é que funciona essa ideia de pacto colonial. Então, é o seguinte, o Brasil, ele se caracterizava por ser uma colônia de Portugal. Então, e o Brasil era a típica colônia de exploração, tá certo? Então, os portugueses vinham para cá, para criar um processo de viabilidade econômica nessa sua colônia, no caso o Brasil, tá bom? Só que acontece o seguinte, existia um acordo, e aí a gente vai ter que linkar mesmo com aquelas grandes navegações que iniciaram lá no finalzinho do século XIV, no século XV, onde várias dessas navegações tiveram o apoio e a influência da Igreja Católica. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quando a Igreja Católica fez alguns acordos com os navegadores, no caso específico aqui com Portugal, a Igreja Católica ela dizia que todos os povos encontrados na colônia, ou seja, todos os nativos, eles deveriam ser católicos, né? Todos os nativos deveriam ser católicos. Professor, por que você está falando isso? Quando a gente estuda um pouquinho do início da religiosidade no Brasil, nós sabemos que a Igreja Católica ela vai criar uma ordem religiosa conhecida como a Companhia de Jesus, e o objetivo da Companhia de Jesus era o seguinte, gente, veja bem, a Companhia de Jesus ela vai criar os chamados padres jesuítas. Quem eram esses padres jesuítas? Eram padres que vinham em missão para a colônia, para, no caso, catequizar os índios. Ou seja, catequizar, no caso, eu estou dando um exemplo dos índios, mas de maneira geral era pegar esses nativos e transformá-los em católicos, por meio de um processo de catequização. No caso do Brasil, essa Companhia de Jesus, ela vinha catequizar os nossos nativos, que eram os índios, tá certo? Quando a gente fala de Companhia de Jesus, a gente destaca um jesuíta chamado Loyola, tá certo? Loyola. Ele é um dos primeiros jesuítas a pisar em solo americano, com esse intuito de transformar esses índios, esses nativos, em católicos, tá certo? Então esse era um dos objetivos da Companhia de Jesus, transformar os índios em católicos. Só que, quando a gente faz uma análise histórica muito maior, tem algumas características que são importantes e que nós não podemos deixar de falar. Primeiro, preste atenção, gente. Quando os portugueses chegaram aqui, eles entraram em contato com os índios, até porque os índios viviam aqui no nosso país. E a primeira divisão que esses portugueses fizeram é o seguinte: para os portugueses, os índios eram divididos em tupis e tapuias. Como é que acontece essa divisão, professor? Preste atenção. No Brasil, existiam várias comunidades indígenas. Não existia uma unidade indígena. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Se nós estudarmos, por exemplo, o contato que os espanhóis tiveram com a parte deles lá da América, eles vão encontrar grandes civilizações do ponto de vista unitário. Uma única grande civilização que domina civilizações menores, como os incas, maias e astecas. No caso do Brasil, a nossa costa brasileira, o nosso litoral, tem várias tribos independentes, ou seja, não tem aquela grande civilização que dominou todos os índios, não. Então, a primeira divisão que os portugueses fizeram foi a seguinte: os portugueses dividiram os índios em tupis e tapuias. E esse critério, além da localização geográfica, era a linguagem. Então é assim, os índios que viviam no litoral brasileiro eram chamados de tupis. Por quê? Era um índio que entrava em contato de maneira direta com o português, porque eles vinham pelas embarcações e chegavam aqui pelo litoral. Quando chegavam aqui e encontravam esses índios,
Com o passar do tempo, os portugueses passaram a entender o que esses índios falavam. Então os portugueses diziam que os tupis falavam que eles vão denominar de língua geral, ou línguas gerais. As línguas gerais, ou língua geral, eram um tipo de dialeto utilizado pelos índios, um tipo de comunicação que os portugueses passaram a entender, porque eles tinham mais contato com eles. Então, os tupis eram os índios que viviam no litoral e se comunicavam pelas chamadas línguas gerais ou língua geral, que seria o tipo de linguagem no qual os portugueses entendiam, tá? Já, sim, uma coisa bem interessante, eu até comentei isso em sala de aula com vocês, gente. Para o português, ou eu tô no litoral ou eu tô no sertão. Eu não tenho essa divisão geográfica mais aguçada que nós temos hoje, não. Ou eu tô no litoral ou eu tô no sertão. Até porque o termo sertão para os portugueses é terra distante. Então, tô no litoral, saí do litoral, eu tô no sertão. Então, esses índios que não viviam no litoral, eles viviam, na visão dos portugueses, no sertão. Esses índios que viviam no sertão tinham um dialeto diferente. Como os portugueses não tinham esse contato direto com esse povo, com esses índios que viviam no sertão, a comunicação já era um pouco mais distinta. Então, os portugueses diziam que a língua de quem mora no sertão é uma língua que não é a língua geral. Línguas gerais. Não são as línguas gerais, é o G. Esse tipo de língua G, que no qual os portugueses denominavam, era um tipo de linguagem que não era fácil de ser entendido. Ora, se não era uma linguagem fácil de ser entendida, a comunicação não era muito distinta. Então eu vou fazer um paralelo aqui, tá, gente? Presta atenção. Tupis moravam no litoral, falavam as chamadas línguas gerais, a comunicação era muito mais facilitada, muito mais tranquila. Tapuias, os tapuias viviam no sertão, ou seja, não viviam no litoral, e a linguagem era denominada de G. De G. Professor, por que o senhor está falando isso? Era um tipo de linguagem que não era muito entendida, ou não era facilmente entendida pelos portugueses. Então, essa é a primeira divisão que os índios fizeram que os portugueses fizeram sobre os índios. Sobre trabalho, preste atenção. A opção por trabalho nos primeiros engenhos vai ser o trabalho escravo, tá? E quando a gente pega lá os documentos, a gente sabe que o trabalho é do escravo vindo da África. Não tinha essa denominação desse escravo, desse índio escravizado. Com ressalvas, tá, gente? De maneira geral, o trabalho escravo ele é o escravo do negro vindo da África, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas anota aí, tá, gente? Não esquece disso, não. Durante o período colonial, de 10 a 15% dos escravos eram índios. Então, de 10 a 15% dos escravos eram índios. Por quê, professor? Preste atenção. Oficialmente, os índios não podiam ser escravizados, tá certo? Mas vou voltar para aquela primeira informação da aula aqui. Comentei com vocês que a Companhia de Jesus foi um órgão criado pela Igreja Católica que tinha o objetivo de trazer os padres jesuítas para o Brasil com o objetivo de catequizar os índios, né? Com o objetivo de transformar os índios em católicos. Aí eu vou para uma segunda denominação. Os portugueses, juntos com a Companhia de Jesus, criaram mais uma denominação para os índios. Os índios eram bárbaros ou eram bom selvagem. Professor, qual é a diferença entre bárbaros e bom selvagem? Preste atenção. Se o índio aceita as regras da Igreja Católica sobre a catequização, sobre as leis, sobre as regras, aceita toda a ideia do clero, esse índio ele é um bom selvagem, tá certo? Mas
Se o índio ele não aceita as regras do clero, não aceita a religiosidade católica, vale lembrar, gente, que os índios tinham a sua religiosidade, tinham a sua cultura, tinham a sua perspectiva de mundo. Então essa reflexão é muito importante, tá? Mas voltando para cá. Então, se os índios não aceitassem as regras, eles podiam ser escravizados, tá? Ou seja, os índios que eram chamados de bárbaros, que eram os índios que não aceitavam as regras impostas pela Companhia de Jesus, de catequização ou coisas do tipo, esses índios eles poderiam ser escravizados. Os bons selvagens não. Então, sobre índios, eu tenho essa divisão cultural aqui dos portugueses, a divisão dos portugueses, e aqui em relação ao trabalho. Se o índio não aceitasse as regras da Companhia de Jesus, ele era tido como um bárbaro e ele poderia ser escravizado. Beleza? Mas, de maneira geral, a escravidão mais comum, massificada mesmo do período colonial, é a escravidão do negro africano. Por alguns motivos, o qual eu vou descrever agora. O primeiro motivo é o seguinte, gente, preste atenção. Nesse período da colonização no Brasil, a gente vivencia um modelo econômico que nós vamos chamar de mercantilismo. Não esqueçam que o Brasil é uma colônia de Portugal, tá certo? E que Portugal ele quer viabilizar economicamente esse processo de colonização. Como assim? Portugal ele quer ganhar dinheiro com o Brasil. E pegar o escravo, trazer da África ele para cá é mais um comércio, tá? É o chamado tráfico negreiro, tá certo? Então, a vinda desse africano, desse negro da África para cá é o chamado tráfico negreiro. Por que o tráfico negreiro? Porque o português ele encostava nos portos africanos, normalmente praticava o escambo, pegava um produto e trocava por esses escravos. Professor, esses escravos eram da onde? Agora, vê só. A África, ela se caracterizava por ter vários reinos. E esses reinos africanos, nesse período do século XVI e XVII, estavam em guerra. Então, o que é que os portugueses faziam? Ia em um reino africano, e esses reinos africanos tinham uma característica. Quando eles dominavam o outro povo, eles prendiam e escravizavam os povos dominados. Então, o que acontecia? O português ia lá, pegava esses povos que estavam dominados pela guerra e colocavam eles no navio negreiro, por meio do escambo. Traziam esse escravo para cá e aqui no Brasil ele era comercializado, ele era vendido, ou seja, se criava um novo ciclo econômico. Tinha um ciclo econômico da monocultura da cana-de-açúcar e eu tinha um ciclo econômico do tráfico negreiro, no qual foi implantado nesse período. Então eu tenho duas características econômicas, uma da cana-de-açúcar e agora com a venda de escravo, o chamado tráfico negreiro. Gente, vê só, preste atenção. Tem algumas particularidades sobre essa travessia aqui, sobre esse tráfico negreiro, sobre esse comércio. Primeiro, não era uma coisa muito comum. Para evitar, muito comum e muito confortável, diga-se de passagem. Inclusive eu falo com muita dor sobre esse tipo de coisa, porque é doloroso mesmo, tá? Primeiro ponto é o seguinte: esses negros, eles vinham para cá nos chamados navios negreiros. Esses navios negreiros eram caravelas na época e a travessia dependia muito da força dos ventos. Para evitar comunicação entre os escravos, os portugueses paravam em vários portos. O porto em Angola, Cambinda, Bindé, paravam em vários portos. Esses portos pegavam vários escravos com línguas diferentes e misturavam mesmo, ou seja, pegava um escravo que falava uma língua com um escravo que falava outra língua, para que não tivesse comunicação entre eles lá. Então eles vinham para cá, misturado com pessoas que não falavam nem a mesma língua que eles. A travessia durava em média um mês e meio. Eles eram acorrentados no caminho. E, infelizmente, na travessia, em média, metade dos escravos morriam. E a principal causa da morte não é nem essa condição subhumana no qual eu descrevi.
era o banzo, era a depressão mesmo, tá? Esses escravos, ao chegarem aqui, na primeira fase do início da colonização, eles iriam trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, tá? A média de vida de um escravo no engenho de cana-de-açúcar, ela variava de 12 a 14 anos, ou seja, não era uma expectativa de vida muito alta, porque as condições de trabalho não era lá muito legal, não. A maioria desses escravos, quando chegavam aqui, eles iam morar na senzala, onde também ficavam acorrentados e sempre aos olhos do senhor, do feitor, onde ele não poderia fazer coisa muito positiva, senão era açoitado, tá certo? Bom, é o seguinte, gente, para o português, ele também fez uma divisão sobre esse escravo, ele cria uma denominação sobre esse escravo, que é o seguinte: esse escravo, ele era conhecido, ele era caracterizado, ele era denominado ou do porto onde ele foi pego, onde ele foi comprado, ou da etnia dele. Então esse escravo ele era conhecido como Angola, Cambinda, Bindé, que era o porto, ou da etnia. No caso do Brasil, a etnia mais comum, ou seja, o grupo étnico de escravos que mais habitou o Brasil, é a chamada etnia Nagô. A etnia Nagô é uma etnia que está justamente nessa costa africana ali de Angola, de frente para a gente aqui. Se a gente pegar aqui o nosso mapa, pegar o Brasil e for em frente, essa costa africana da nossa frente. Mas além da etnia Nagô, nós vamos ter uma outra etnia, que vai ter uma peculiaridade aqui, que são os chamados escravos malés. Por que os malés? Para justamente evitar um grupo étnico muito forte. No caso dos malés, eu tenho uma curiosidade, tá, gente? Os malés eram escravos islamizados, ou seja, eram escravos que apresentavam uma religiosidade islâmica, muçulmana. E o outro ponto que eu queria falar com vocês é a relação sobre a religiosidade. Durante o período da colonização, esses escravos, eles não tinham liberdade religiosa e eram obrigados a ou seguir o catolicismo ou não ter opção de culto. E aí, o que é que acontece? Nesse período colonial, e a gente sabe que a religiosidade faz parte da identidade cultural das pessoas, os escravos, para manter a sua religiosidade, eles colocaram a data dos cultos aos seus deuses, às suas divindades, das mesmas datas católicas, criando um fenômeno aqui no Brasil chamado de sincretismo religioso. Tá? Então, vou fazer um resuminho aqui do que eu expliquei, tá, gente? Durante o período colonial, a escravidão dos índios oficial era proibida, mas se o índio fosse denominado de bárbaro, ou seja, não aceitassem as leis impostas pela Companhia de Jesus, esse índio podia ser escravizado. Nesse mesmo período da colonização, a massificação do trabalho no Brasil é o trabalho escravo. Esse escravo era vindo da África por meio do chamado tráfico negreiro, e chegando aqui no Brasil, a maioria desses escravos iriam trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, em condições bastante complexas e subhumanas. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Fiquem na paz. Valeu!